Estamos ao vivo. Boa noite. Tá ouvindo? Boa noite, Isabel. Boa noite, Yasmin. Boa noite. Vamos iniciando a nossa live de hoje com o tema foco, fundamental para o sucesso. Por que é tão importante a gente falar em foco? No momento que eu vou desligar aqui o som. Tá ouvindo? Tá ouvindo direitinho? Como é que tá o som aí? Vão me dando sinal. Gente, é tão importante falar em foco. Por quê? Porque a base do sucesso em todas as áreas da vida é sua capacidade de ter foco. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas, a ciência, os neurocientistas e os psicólogos. Então, é importante ter foco. O foco está presente em várias áreas da vida. Nós hoje vamos ter uma convidada para falar em foco, a experiência dela, é a Isabel Moreira, é uma coach especialista em emagrecimento através da programação neurolinguística. Daqui a pouco vou chamá-la. Olá, Pacola, sejam bem-vindos. Gente, sejam bem-vindos. Não vou falar o nome de todo mundo porque aí eu vou perder meu foco aqui, como diz a história. Então, por que é tão importante falar em foco? Apesar dele estar presente em muitas áreas da nossa vida, na medicina, na física, na educação também, mas em se tratando de comportamento, nós precisamos entender que o foco, ele se apresenta de várias formas para as pessoas. E o que nós vamos falar hoje é do foco, não é que a pessoa que é diagnosticada com hiperatividade, TDAH, nem que tenha outras síndromes relacionadas ao foco. São pessoas do dia a dia que não conseguem se concentrar, que não conseguem convergir para um único ponto, manter focado, manter sua atenção concentrada em alguma coisa, em alguma tarefa que esteja fazendo, numa conversa, numa leitura, numa atividade também. Então, essa pessoa que não consegue se concentrar, a gente diz que é uma pessoa que tem falta de foco. Quem sou eu aqui para diagnosticar outras síndromes, né? Como que a gente encontra em criança, quando diz que é criança hiperativa. Então, não é disso que eu estou falando, porque eu não sou especialista, não sou adequada. E quando a pessoa é diagnosticada com a questão da hiperatividade, transtorno de atenção e concentração, isso aí é uma equipe multidisciplinar. Então, hoje eu estou falando do foco comum relacionado a comportamento e não a síndromes, tá bom? E eu vou convidar a nossa colega Isabel, apesar de eu já ter dado a introdução aqui, né? Aí eu quero perguntar para você, você está focando no que realmente é importante? Porque se a base do sucesso em todas as áreas da vida é a sua capacidade de ter foco, será que a falta de resultado, o resultado que você quer para atingir sua meta, seus objetivos, ter uma transformação na sua vida, não está relacionado à sua falta de foco, à sua capacidade de focar, de planejar, de ter disciplina para realizar algo que você queira? Vou deixar essa pergunta com vocês, tá? E eu vou querendo que vocês interajam aqui comigo e com a Isabel, porque não vou ficar falando sozinha, né? É importante eu receber esse feedback de vocês no chat. Eu vou lendo aqui, vou acenando. Meus amigos aqui da Sociedade Internacional do Mãe de Sete estão chegando. Outros amigos, outros convidados. Agora eu vou convidar a Isabel, a nossa convidada, a coach especialista em emagrecimento. E à medida que a gente vai falando de foco, ela vai contando a experiência dela em relação ao emagrecimento, qual foi o efeito do foco na vida dela, no sucesso que ela está tendo
emagrecer muitos quilos, que não precisa ir para uma cirurgia bariátrica, tá? No momento que eu estou chamando aqui a Isabel. Deu certo aí, Isabel? Vão colocando aí no chat. Opa, chegou a Isabel, minha amiga, Olá! a coach da Sociedade Internacional do Mindset, especialista em emagrecimento. Ninguém melhor do que ela para falar do que ela viveu, né? Que é emagrecer muitos quilos. E ela vai falar, Isabel, antes de você começar a falar, eu quero fazer um questionamento aqui para as pessoas. Você está prestando atenção? Ou já se distraiu no chat, aqui nas mensagens, dando uma olhadinha aqui no celular, ou você está focado aqui na nossa live? Você resistiu ao impulso de deixar sua mente devagar? É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o foco fundamental para o sucesso. E agora eu vou pedir um favor para vocês, que vocês apertem aí o aviãozinho do coraçãozinho, né, Isabel, que é bom, e convide os colegas, parentes e amigos, porque eu vejo muita gente reclamando de falta de resultado, que a vida não está do jeito que queria, que não está conseguindo tudo que planejou, porque provavelmente está faltando foco aí, né, Isabel? Você passou por falta de foco, assim, nas inúmeras tentativas que você fez para emagrecer antes de chegar a essa fórmula com programação neurolinguística? Exatamente, Iris. Boa Eu não noite a estou ouvindo o som da todos. Isabel. Espera aí. Vou tirar. Melhorou? Melhorou o microfone. Melhorou. Melhorou. Estão me ouvindo agora? Boa noite a todos. Então, é um grande prazer estar aqui hoje, Iris. Obrigada pelo convite, tá? Como a Iris disse, foram várias tentativas até o dia que eu parei de tentar, que foi quando eu consegui entender que tem que ser mais do que tentar. E eu só pude entender isso através da programação neurolinguística, que é a PNL, que é a reprogramação mental. A minha história de tentativas foram por 12 anos. Eu tive um problema sério de distúrbio hormonal durante a gravidez do meu primogênito. E só fui saber desse distúrbio quando eu tive a gravidez da minha segunda filha. E as tentativas foram várias, até medicamento, só dietas malucas de restrição demais. Então foram várias tentativas. Atividade física frustrada, porque eu era uma pessoa totalmente sedentária, então eu não tinha o foco, que era o que precisava ter para que após alcançar a meta, eu continuasse no mesmo processo, na manutenção, né, do que eu tinha conquistado. Então, por umas 3 vezes eu cheguei a eliminar peso, Iris. A primeira eu estava em 83, cheguei a 60. Aí, no momento que eu cheguei a 60, eu tinha alcançado meu objetivo, né? Para aquele momento, eu relaxei, então eu não mantive meu foco. E quando eu assustei, eu já tinha voltado para os 80 e poucos quilos. Depois foi quando eu estava com 96 quilos, cheguei a 83, mas nesse período eu utilizei foi medicamento, com instrução de uma endócrino. Ela me passou um medicamento para eu estar inibindo a minha vontade de comer. Então foi uma coisa totalmente fora de foco, foi como se diz, né, um paliativo para o emagrecimento. Só que a pessoa ela não pode viver de remédio, né? Então chegou um momento que ela precisou cortar a medicação e como a minha parte mental não tinha sido trabalhada, com o tempo eu voltei a 96 e depois de 96 pulei para 106 quilos. E a terceira tentativa foi quando eu entrei num trabalho de CrossFit e Pilates.
através de atividade física, mas para mim era muito sofrido porque eu não gostava de exercício físico. Eu achava aquilo ali muito trabalhoso, difícil mesmo, porque eu não tinha mentalidade para o exercício físico. Então eu via aquilo como um sofrimento. Quando eu comecei mesmo a me afundar, né, cada vez mais, porque eu não mantinha o peso. Eu chegava em determinado peso e abandonava aquela prática por falta do foco, né? Eu não tinha o foco de me manter magra. Eu queria alcançar um objetivo rápido naquele período. Quando eu alcançava, eu achava que eu não precisava manter. Então a gente não foi trabalhado em mim o foco. Até que eu cheguei a uma endócrino e ela disse para mim que a minha solução seria a bariátrica, justamente por conta desses históricos meus de idas e vindas de grandes perdas e ganhos de peso. E eu saí da sala dela muito decepcionada com a minha pessoa, por não conseguir manter um peso ideal para mim. E cheguei em casa, conversei com meu esposo e falei com ele, olha, você vai ter que aceitar quem eu sou, porque eu tô observando que a minha natureza é ser gorda, eu não vou lutar mais contra a minha natureza. Então eu cheguei ao ponto de desistir naquele Olha a momento. crença limitante aí, né, Isabel? A Exatamente. natureza E é eu ser cheguei, gorda. exatamente, cheguei ao ponto de desistir, Iris. Eu tinha desistido, sabe? Eu falei, não vou tentar emagrecer mais, eu não vou lutar contra a minha natureza. E na mesma semana, eu pipocando, eu falo que eu tava pipocando na internet, que a gente às vezes tira um tempinho ali e fica, sobe a tela, sobe a tela, sobe a tela, e apareceu uma propaganda do Edson falando sobre emagrecimento através da neuroprogramação, que ele vende, né, como a fórmula do emagrecimento, o F90. Então eu falei assim, olha, é a única coisa que eu ainda não tentei. E ele falou tão assim, fora da caixa. Imagina uma pessoa emagrecer mudando a mentalidade, sem muito esforço, de forma leve e natural. Trocar a chave, que ele usa muito isso, trocar o chip de gordo pelo chip de magro e conseguir manter o peso que conseguir eliminar. Então eu falei assim, gente, eu não tenho nada a perder mais. Eu já tinha desistido. E aí eu encarei e hoje eu falo que graças a essa decisão que eu tomei em novembro de 2020, tá? Foi uma decisão que eu tomei e ela mudou totalmente a minha vida. Eu mantive o foco, eu fui aprendendo a me conhecer e manter um foco nos meus objetivos. Entendi. E com essa reprogramação, Iris, eu alcancei hoje, a eliminação de 14 quilos. Uhul. Já. Uhul. Ainda estou no meu processo. Porque por opção minha, por foco meu, eu não quero nada abusivo, eu não quero nada acelerado. Eu quero curtir cada grama que eu elimino, eu quero curtir cada quilo que eu elimino. Entende? Entendi. Então, Aí, essa é uma opção minha. aqui no caso, nós estamos falando de emagrecimento, mas o foco está presente em todas as áreas da nossa vida. Tudo que a gente vai fazer pode ser estudo, quer ser trabalho, quer ser desenvolvimento pessoal, quer ser uma tarefa mais simples, nós precisamos estar focados. E tem uma coisa que eu acho importante eu falar aqui, Isabel, o foco ele é tão importante que se a gente viver muito no passado, nós nos tornamos depressivos. Quando a gente, aquelas pessoas que vivem muito no futuro, são pessoas ansiosas. Então, o foco ele é importante ser vivido aqui e agora. Focar No presente, né? no presente. 30% é no passado, porque é a nossa história,
Nós não podemos passar a borracha e apagar o que a gente viveu. Mas o passado ele serve de aprendizado e o futuro de inspiração, onde a gente quer chegar. Mas 60% da nossa presença deve estar no presente. Então, o foco ele deve estar no presente realmente. E aqui e agora, no momento onde a gente está. O que você está fazendo agora? Você está focado? Hoje eu recebi um professor da Faculdade Federal daqui me pedindo ajuda para seguir carreira, porque ele disse que os amigos dele, os alunos dele, já passaram na frente dele e ele não sabe o que está acontecendo. Então, também a gente identifica nas pessoas assim que elas fazem muitas coisas e não conseguem concentrar numa única coisa, num único objetivo. E por mais que a pessoa tenha um objetivo, esse objetivo está na cabeça, ele não está escrito, não está transformado em metas smart, metas possivelmente realizáveis. Então fica muito difícil focar quando a coisa está assim, muito sem direcionamento, né? E então, Exatamente. não ter foco. Eu fiz uma pesquisa, quero falar logo da pesquisa, eu fiz uma pesquisa aqui, o que falta, que faz a pessoa não ter foco? No adulto, né? Um adulto produtivo, 80% das pessoas que participaram da pesquisa, e não foram poucas, elas estão com falta de foco, com problema de foco, ou porque estão muito estressadas, ou porque estão entediadas fazendo o que não gostam, o que não gostariam de estar fazendo na vida, trabalhando numa profissão que não quer, que não gosta, que não consegue se dedicar, porque não suporta, ou então estão muito cansados. Então, esses 3 motivos, eles podem levar a pessoa a desviar o foco. E, principalmente, se você está fazendo algo, se você é um profissional, um estudante, que esteja fazendo algo que você não gosta, que você não quer, que você não se identifica, com muita facilidade você vai perder o foco e não vai conseguir se concentrar. Eu conversando com esse professor da faculdade, e ele falando que está recebendo alunos muito novos, que ainda não estão sabendo direito o que querem, muda de curso, muda de sala, e entra e sai. Então, assim, quando você não sabe o direcionamento, aquilo que você quer, como é que você vai focar? Né? Então, Iris, eu falo... as coisas para agradar os outros, né? Como é que você vai focar, não é, Isabel? Eu falo muito isso com as minhas coaches de emagrecimento, pelo seguinte, o foco no emagrecimento não pode ficar na restrição. Elas confundem muito no foco, o foco com restrição. E aí começam a retirar, fazendo aquelas dietas meio malucas, né? E eu falo... Isso é totalmente errado, foca de maneira errada, né? Eu falo que o foco dentro do processo de emagrecimento é você ter certeza que você está dando a nutrição correta para o seu corpo, o que o seu corpo precisa, e para sua mente, o que a sua mente precisa. Por quê? A mente é que vai te ajudar no corpo, né? E juntamente com isso, a movimentação. Não é milagre, gente. Emagrecimento é processo a ser seguido. E todo processo precisa de um foco. Qual que é o meu foco? O meu foco são 70 quilos. Eu quero chegar aos meus 70 quilos, que é o meu objetivo final, a minha meta final. Então, para que eu alcance esses 70 quilos, eu tenho que manter o meu foco nisso. Então, o que eu vou fazer? Obrigada, Vera. O que eu vou fazer para manter o meu foco, para chegar nesse objetivo? Então, eu sei que eu dependo de uma nutrição muito bem feita, muito bem escolhida. Quanto mais eu descasco, melhor. Melhor descascar do que desembalar. Eu preciso ter uma boa mastigação, que a mastigação é o início do nosso processo digestivo. Então, as pessoas hoje estão engolindo a comida. Eu tenho uma tia que fala assim, engole igual pato, né? Passa da boca direto pro esôfago e aí vai descendo pro estômago.
Então, a mastigação, ela é fundamental, não é besteira, gente. Você mastigando, o seu foco na sua alimentação começa com a mastigação. E juntamente com a mastigação, você tem que ter o foco na hidratação. A quantidade de água que você ingere durante o dia. O seu corpo, ele precisa ser mantido hidratado. Então, essas três coisinhas ajudam demais no seu processo de emagrecimento. Nutrição, mastigação e alimentação. Ó, nutrição, mastigação e hidratação. Muito bem. Isabel, o pessoal está perguntando aqui. Isabel, se você puder ler nos comentários, eu ainda fico assim muito. Eu desfoco muito quando eu pego aqui para ler. Eu me perco aqui. Você puder. A pergunta da Yasmin tem dicas de como ter mais foco no dia a dia? Eu acho que você vai passar essas dicas, né? Você fica até o final, gente. Não abandone a gente. Se eu cair, ou se a Isabel cair, nós vamos entrar novamente. Fica até o final que nós vamos dar. Eu vou dar algumas dicas de como ter mais foco. Vou dar o passo a passo de como você ter mais foco. Então, assim, ouviu, coloca em prática. Porque o conhecimento, quando ele não é aplicado, quando ele não é aplicável, ele não tem utilidade para ninguém. Especialmente para quem escuta, para quem aprende. Então, a gente só aprende quando a gente coloca em prática, tá bom? Se a Isabel puder ler daí, quem chegou, o nome das pessoas. Então, Denildo chegou, o Afonso chegou, a Luísa, a Jane. Bem-vindos, gente. Gratidão por estarem aqui conosco hoje. A Cimar está acompanhando também, a Jane, a Maiara Pires. Maiara, professora lá da creche. A Vera, tem prejuízo. Palominas, minha amiga. Beth, Maura, Luciene e Inês, Benedito. Gente, tem prejuízo não ter foco? Muito prejuízo não ter foco. Principais deles estão nos relacionamentos familiares, onde a pessoa que não tem foco, ela vai se sobrecarregar com o trabalho, vai trabalhar muito porque não está dando conta das tarefas, vai deixar a família de lado, vão os filhos também ficar mais ou menos de lado, vai ficar a mulher insatisfeita, os filhos insatisfeitos também, porque a presença do pai ou da mãe, ou daquela pessoa que é o cuidador, que é responsável por cuidar, por amar, sair, se divertir, eles não vão ter esse momento, né? Outro prejuízo da falta de foco no trabalho. No trabalho, quem tem falta de foco não consegue entregar as tarefas a tempo, no tempo previsto, não consegue cumprir metas, e isso gera um estresse, a baixa produtividade. Quem tem foco não é produtivo, não evolui na carreira, não dá conta de suas tarefas e vai fazer tudo atropeladamente, em cima da hora. Além de ter baixa qualidade, vai ter baixa produtividade, ela vai ter pouca qualidade no que faz, porque quando vai fazer para dar conta, está no prazo de entregar. Então, compromete muitas vezes as metas e os objetivos. Outro também, na carreira, a pessoa que não tem foco, ela dificilmente vai ter tempo para estudar, para se aprimorar em alguma área, para melhorar seu salário, para ter uma posição melhor no mercado, ou quem sabe procurar outra profissão. Essa pessoa ela não vai ter tempo, vai ser uma pessoa muito atribulada, correndo, fazendo tudo. Como é que a gente diz, Isabel? Faz muito e produz pouco. É o fazedor, né? É o fazedor. Uma coisa que eu falo muito também, Iris, com as pessoas que me perguntam sobre a questão do foco, né? Principalmente num processo de emagrecimento, a pessoa não precisa focar no peso da balança. Isso é errado.
Porque o emagrecimento ele vai muito além do peso registrado na balança. Principalmente para quem está ali direcionando a atividade física, a exercício físico. Porque no momento que você elimina gordura e transforma em massa magra, você vai ter o mesmo peso, né? 1 quilo de massa magra tem muito menos volume do que 1 quilo de gordura. Mas todos os dois pesam 1 quilo. Mas se Então você transformar em também. músculo fica mais pesado, né, Isabel? Isso, e aí você tem que ter o foco nas medidas também. Então, o foco na balança e foco nas medidas. Mas o principal foco num processo de emagrecimento é o seu bem-estar. Você está se sentindo bem? Você precisa estar bem para que o seu processo flua de maneira leve e tranquila, entendeu? Então, o foco principal num processo de emagrecimento, como em todas as outras áreas, né? A gente precisa ter um foco principal. No emagrecimento, eu falo que o bem-estar deve ser o foco principal. Por quê? Eu posso chegar num ponto que eu vou subir na balança e tá lá pesando 80 quilos. A minha meta, o meu ideal, eu coloquei como 70. Mas eu posso chegar a 80 e já me sentir bem. E tá bem com isso. Entendeu? Então a gente tem que focar no bem-estar, justamente por isso. Não é porque eu acredito que 70 quilos é o ideal para mim, que eu preciso necessariamente chegar aos 70 quilos. Eu vou por partes. Por isso que eu falei anteriormente aqui que eu curto cada peso que eu queimo. Por quê? Eu queimo mesmo. Eu vou lá, anoto no papelzinho e faço a queima daquele peso, para ele não voltar mais. Isso é um exercício de programação mental, né? Da PNL. Você atribuir para o cérebro ali a imagem do que realmente está acontecendo. Então, quando eu queimo 1 quilo, eu literalmente e fisicamente queimo aquele 1 quilo. E com isso eu vou me sentindo cada vez melhor. E é igual eu tô falando, eu posso chegar às vezes a 80 quilos e já tá com um corpo que me satisfaça, que me deixe sentir bem. Então, o foco ser não a meta final, a meta é o seu caminho, é o seu processo, mas o seu bem-estar, entendeu? Entendi, sim. O equilíbrio é a base de tudo, né, Isabel? É importante ter equilíbrio em tudo que a gente vai fazer, né? Então, cada um de nós tem uma infinidade de razões para perder a concentração. No caso da Isabel, que está aí no regime, não é regime restritivo, né, Isabel? Não. Não é restritivo, mas não deixa de ser regime, porque é a nova forma de se alimentação, não tem restrição alimentar. Então, o foco é isso aí. A gente precisa ter um direcionamento, o caminho certo para chegar, porque se não tem esse caminho, a gente se perde. Meu som está danado aqui. Então, vamos assim, perder concentração é fácil no mundo de hoje? É muito fácil. Por quê? Porque as distrações são muitas. A tecnologia... O seu som tá fazendo isso, né, Iris? Exatamente. Seu som tá dando umas distrações aí. A tecnologia hoje, ela facilita muito a gente ter o pensamento acelerado, a distrair com muita facilidade, porque as seduções são muitas, né? Então, a gente tem dois tipos de distrações. A sensorial, que é os sons, os sabores, os cheiros, as sensações, que nos rouba a atenção quando a gente faz algo. E também tem a distração emocional, tal como nós nos sentimos, né? E é por isso que a questão, quando atinge o emocional, a gente sabe que já não é o nosso cérebro racional que está falando, mas o nosso inconsciente, o nosso subconsciente. Por isso que a programação neurolinguística ela é importante, porque ela vai trabalhar o inconsciente da pessoa, as sensações, como ela se sente, como ela reage. E num processo normal de coaching, que não se trabalha com a programação neurolinguística, tem que ter esse cuidado, né? Não é tão fácil você
adentrar o subconsciente de uma pessoa, o inconsciente. Mas para fazer a reprogramação, no caso da Isabel, eu tenho certeza que ela passou por muitas reprogramações para chegar onde ela chegou, foi através da programação neurolinguística, não é? Porque só a força de vontade, muitas vezes, ela não é o suficiente. Só você planejar, muitas vezes, não é o suficiente. Precisa ter disciplina, precisa continuar fazendo e focando no seu objetivo do foco. Eu digo assim, a gente precisa saber qual é o foco do nosso objetivo para não desistir dele, né, Isabel? Sim. E falando nisso, Iris, uma das primeiras reprogramações que eu fiz foi aprender a diferenciar, que você falou do emocional, né? Sim. Aprender a diferenciar a minha fome emocional da minha fome física. Entender quando eu estava comendo as minhas emoções e quando eu realmente estava precisando alimentar o meu corpo. A fome emocional, ela atrapalha muito o foco no emagrecimento, porque quando ela bate, a pessoa costuma não ter controle sobre as suas vontades, entende? Então, um dos trabalhos que a gente faz no processo de emagrecimento é reprogramar a pessoa, reprogramar a mente da pessoa com relação a essa fome emocional. Fazer com que ela pare de ser uma armadilha no seu processo. Porque a gente come nosso estresse, a gente come a nossa ansiedade, a gente come a nossa tristeza, né? Quando a gente tá com a fome emocional no controle, a gente acaba comendo todos os nossos sentimentos, as frustrações. Então, dentro do processo... Comida, né, Isabel? Exatamente. Como a gente diz, desconta na comida, né? Exatamente, a pessoa falar assim, nossa, eu não sei de onde vem tanta fome, né? Tudo para ela é fome. E além da fome emocional, a gente tem mais duas fomes falsas, né? Que é a fome social, que é quando a gente come porque tá em grupo, chegou em grupo, tem gente comendo, a gente vai comer. E tem a fome habitual, que é por conta de um determinado horário, aquilo ali você internaliza essa fome no seu subconsciente, naquele horário você acaba comendo. Então o foco trabalhado dentro da programação neurolinguística ajuda muito nessa situação emocional com relação a essas fomes falsas que existem. Eu lembrei dessa parte porque você falou do emocional. Exatamente. E o foco, ele é para ser trabalhado em cima do nosso emocional, né? Isso aí entra a questão do autoconhecimento, né? Então, o que é importante para a gente aqui? Só uma coisa muito importante, antes do passo a passo, é falar que quando a gente precisa treinar a nossa consciência para perceber os momentos onde perdemos a nossa concentração e voltar de novo para o ponto do foco. Então, é normal a pessoa desconcentrar? Mas não é normal se eu ficar desconcentrado muito tempo, não dar conta de tarefa, não dar conta dos seus afazeres. Então, quando você perceber, isso aí a gente percebe através do autoconhecimento, quando você perceber que desviou seu foco, você volta o pensamento, volta para o foco, volta para as suas atividades. Mas a ciência diz que quando você perde muito a concentração, quando você volta para aquela atividade, você demora uns 10 a 15 minutos a se concentrar novamente. Então, se você, a cada vez que for olhar o celular quando estiver trabalhando, ouvir a notificação do WhatsApp, dá uma olhadinha no Instagram, depois vai para o Facebook. Se a cada momento que você fizer isso, que você tenta voltar para o seu trabalho, aí você já perdeu 2 horas de produtividade. Então, você não vai dar conta daquela sua tarefa nem naquele dia, nem naquela semana, nem naquele mês. E aí que gera os resultados negativos da falta de foco, né? E no processo... Assim, desculpa. Pode falar, Isabel. Essa situação que você colocou dentro do processo de emagrecimento, eu vejo em cima daquelas dietas que falam do dia do lixo.
Já ouviu falar da dieta que usa o dia do lixo? É o dia que a pessoa pode comer de tudo, sem restrição, sem quantidades, e depois ela precisa sair desse dia e voltar para o foco. E aí o que que acontece? Ela se frustra, porque quando ela chega na segunda-feira, costuma ela já ter engordado tudo que ela tinha conseguido eliminar naquela semana por conta de um dia, que é o tipo de chutar a jaca, é o pé na jaca, né? Então, assim, quando você falou que esse processo pela reprogramação neurolinguística não é restritivo, realmente não é restritivo. Ele é consciente. Então, o que que acontece? Durante um processo de emagrecimento, eu não sou proibida a comer as coisas que eu gosto. Eu não sou proibida a comer as coisas que eu quero comer. Porém, eu aprendo a ter consciência se é o momento ideal para eu estar comendo aquilo. E a questão de quantidade. Então, assim, eu me dou o prazer de comer pizza com meus filhos uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Mas eu sei a quantidade que eu posso comer. Eu me dou o prazer de comer um pedaço de chocolate, mas eu sei qual o tipo de chocolate que eu posso comer. Entende? Então a gente aprende nesse processo a ter consciência. Por isso que a gente fala que não é restritivo. Porque você aprendeu a ter consciência, você vai ter o controle sobre a sua agenda alimentar. Vai ter o controle. E tendo controle, você está no foco. Entendeu? Aí, como eu falei, a questão de treinar a consciência para voltar para o foco. É tipo uma ginástica mesmo cerebral que a gente precisa fazer, né? Quanto mais você treina, mais você se desenvolve essa capacidade de voltar. Porque não adianta a gente estar aqui e dizer, se eu não consegui me concentrar. Sim, mas não é motivo para se desesperar, não é motivo para desistir, não é motivo para abandonar e nem se arrepender, né? Você volta para o foco novamente e continua, né? É como se fosse equivale a um músculo mental, tem que ser exercitado. A Isabel bem sabe aí da questão da importância dos exercícios físicos para a dieta, para o corpo, não só para a dieta, mas para o bem-estar, para a saúde, né? Hoje em dia, quem não se movimenta está correndo sérios riscos de adquirir muitas doenças relacionadas à obesidade e também ao sedentarismo, né? Então, o nosso cérebro também ele precisa ter a ginástica mental, a gente precisa ter... É a neuroplasticidade cerebral, né, Iris? Capacidade Estimular os cérebros, estimular a adaptação cerebral, igual aconteceu comigo. Eu falei que eu era totalmente sedentária e que quando eu fazia atividade física, para mim era o terror, né? Era um sacrifício muito grande. Só que eu era uma pessoa, gente, totalmente compulsiva. Compulsiva mesmo. Então, uma das atividades de neuroprogramação que eu fiz foi trocar a minha compulsão alimentar pela vontade de fazer atividade física. Então, hoje eu tenho o mesmo prazer que eu sentia durante a compulsão em estar comendo excessivamente, eu tenho esse prazer quando eu pratico a atividade física. Então, eu fiz a troca de uma coisa que me prejudicava por uma coisa que hoje me faz bem. Então, hoje eu falo, a minha neuroplasticidade cerebral foi nisso. Eu não sou sedentária mais. E o dia que às vezes eu passo o dia sem conseguir fazer a atividade física, teve um dia que eu me peguei fazendo exercício físico 11h30 da noite. Porque eu não estava conseguindo dormir, o corpo estava me pedindo isso, sabe? Mas é uma coisa saudável, depois eu me senti bem. Eu fiz ali 10 minutinhos, deitei e consegui dormir a noite inteira. Então, assim, a gente muda. E a gente consegue mudar
a nossa mentalidade através desses exercícios de reprogramação mental. Pois é. Eu recebi aqui no meu direct essa semana, falando sobre foco, uma pessoa me dizendo: Iris, eu não consigo atingir meus objetivos, eu não consigo focar no que eu quero. Então, assim, qualquer área, o foco é importante. Toda área da nossa vida, nós temos 12 áreas da nossa vida, não é só financeira, não é só relacionada ao trabalho, né, à carreira, mas nós somos um sistema bem complexo, então nossa vida precisa estar bem em todas as áreas. E o foco ela vai estar presente, o foco vai ser responsável pelo sucesso em todas essas áreas. Até eu postei hoje no meu Instagram, quem quiser ter sucesso financeiro, crescimento financeiro, não pode esquecer dessa palavra no seu dicionário, que é o foco. Eu pesquisei muitas pessoas de sucesso essa semana, que eu já venho lendo há tempo, mas pesquisei várias mesmo, e todos eles, um elemento comum é o foco. Todos eles dizem, sem foco você não consegue atingir seus objetivos. Agora só foco não, é foco e disciplina. Precisa de ter, como é que se diz? É uma ação integrada, né? Planejamento, foco e disciplina. Qualquer pessoa pode conseguir. Se a Isabel conseguiu, se o Edson Burger também, que é o nosso mentor aqui da PNL, né? E do coach, se ele conseguiu emagrecer muitos quilos, quase 50 quilos, já tinha uma vida bem complicada, se ele conseguiu, a Isabel conseguiu, eu também fiz a forma de emagrecimento, Isabel. Eu consegui também cumprir minha meta de emagrecimento e estou mantendo. Então, assim, o foco é importante. Sem o foco, você não chega a resultado positivo. Estou dizendo aqui porque tem muita gente que me procurou essa semana. E não é só na área de emagrecimento, é em todas as áreas da vida. É no projeto que você queira fazer, no empreendimento, na ampliação do seu negócio, na criação do seu negócio, é no estudo, é no mestrado, é passar no concurso, seja qual for, é fazer uma faculdade, seja qual for o seu objetivo, você vai precisar ter muito foco, disciplina. E o que é focar? Você saber onde você quer chegar e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, apesar de muita coisa boa vir para nós, que muita sedução, que muita tentação. Então, focar é ter a capacidade de dizer não para as coisas agradáveis que vão aparecer no nosso caminho. Vão aparecer muitos convites que a gente fica com vontade de largar tudo e ir. Então, se você está com seus objetivos ok, sabe o que quer, onde quer chegar, tem um plano de metas, um planejamento, um plano de ação, coloque em prática e não pare, não desista. Você pode até parar para descansar, mas não para desistir. E só pare quando você atingir a sua meta. Isso é o foco. É você ter a capacidade de dizer não diante de tantas coisas boas, agradáveis e maravilhosas que vão aparecer, não é, Isabel? Quantas coisas você não deixou de comer? Assim, que a caloria era lá em cima, porque não é um alimento saudável, você não passou por isso? Sim, hoje, Iris, eu falo que uma das coisas que eu inseri no meu dia a dia é a adaptação. Por que eu falo isso? Às vezes você quer comer algo gostoso, o corpo pede, a boca pede uma coisa diferente, né? E nada que você não possa fazer adaptado, entende? Eu utilizo muito alimento sem açúcar. Então, o que eu faço? Eu busco por substitutos. Outro dia eu fiz um bolo aqui em casa que o que adoçou o meu bolo foi a banana. E ninguém falava que tinha banana no bolo. Então, a gente ter essa capacidade de pesquisar, de buscar, de correr atrás, adaptar o paladar, sabe? A gente ser adaptável na questão do paladar.
Quando eu comecei, eu nunca me imaginei comer as coisas tomar um café sem açúcar. Na verdade, eu nem tomava café por conta de dor de cabeça, né? Eu tinha uma crença que quando eu tinha 15 anos eu dei uma enxaqueca muito forte e uma das coisas que me tiraram foi o café. Então eu fiquei com essa crença de que o café que me proporcionava dor de cabeça, que me proporcionava enxaqueca. Hoje eu tomo café, consigo tomar ele sem açúcar, adoro, acho uma delícia o café sem açúcar. Ainda não Coloco, consigo. coloco canela, eu coloco canela, tem hora que eu coloco cacau alcalino. E assim, a gente vai adaptando, né, o nosso paladar. Isso também é importante, não é? Quando a gente fala em questão de foco, a pessoa não pode simplesmente achar que vai pôr uma viseira, entendeu? Porque Sim. tem gente que fala assim, então eu tenho que pôr uma viseira e só olhar para aquela direção. Existem caminhos que vão aparecendo que você tem que aprender a ser resiliente. Isso é importante eu mudar, essa ação é importante eu modificar, isso vai me ajudar no meu foco, entendeu? Entendi. Porque muitas pessoas confundem foco com isso aqui, ó, É. viseira, né? Muito bem, Isabel. Agora, minha mãe entrou aí. Seja bem-vinda, mamãe. Maria de Oliveira. Gente, eu não tenho ainda essa habilidade de estar lendo, porque eu tiro foco. Realmente eu desconcentro, mas a Isabel quiser ler, tem alguma pergunta? Alguém quer contribuir com alguma fala, com alguma Ô Iris, experiência? eles estão parabenizando a nossa live, falando que tá perfeito, meninas, perfeito. Teve o comentário do Denildo que o foco expande o resultado. A Vera falou na questão quando eu estava falando sobre o dia do lixo, ela falou que acha um horror esse dia do lixo. E depois a Vera deu parabéns também. E agora no finalzinho ela comentou que agora mesmo o corpo dela tá pedindo um doce. Aí, aí já virou Eu também uso vai, canela Isabel. no café. Como Ela você. comentou que também usa canela no café e a Inês também toma café sem açúcar, só com canela há muitos anos. Gente, não existe algo mais viciante no mundo que o açúcar. O açúcar é rápido, ele vicia a gente, nosso cérebro, nosso O sistema açúcar é a nervoso. droga vendida livremente, né, Iris? Se você for procurar e pesquisar, eu falo assim, eu estou na área da educação. E uma coisa que eu observo muito é o quê? Numa festa de aniversário, quando você oferta ali o docinho e o bolo, vocês já viram como que as crianças elas começam a ficar agitadas sem lugar e vai para lá e vem para cá e vai para lá e vem para cá. E eu tenho 2 filhos e aí o que que eu observava? Aquilo ali tem um período. É como se o açúcar fizesse isso no É um organismo e pico. do nada some. E aí a pessoa termina sem energia, termina exausta, né? Então é um processo, gente, como se fosse uma droga mesmo no nosso organismo. Então o açúcar, quanto mais industrializado, pior, né? Ele faz isso no organismo da gente. E muitas pessoas trocam o açúcar por adoçantes, mas sem aprofundar no conhecimento de alguns adoçantes. Existem adoçantes que eles são extremamente venenos. São outras drogas que a gente insere na nossa alimentação. Então, quando eu falo eu tomo sem açúcar, eu optei por não me drogar, nem com o açúcar e nem com adoçantes, Muito tá? bem. Pois é. Você está focado aí na sua alimentação saudável, seu estilo de vida. Eu digo que é o estilo de vida saudável necessário, porque saúde é tudo. A gente sem saúde a gente não faz nada. Só comentando aqui o comentário do seu Denildo, ele falou que o foco expande, né? O que você foca, você expande, é verdade. O que a mente foca, a mente expande. Então, cuidado onde você coloca seu foco. Se você coloca seu foco em coisa ruim, então isso aí vai expandir na sua vida. Se você colocar seu foco em coisas boas, produtivas, então isso vai se expandir na sua vida, vai crescer, vai se desenvolver, crescer, né, e desenvolver. Muito cuidado. Onde você está colocando o seu foco?
está colocando foco em problemas, né? Tem gente que é viciada em problema, então coloque o foco nas soluções, procurar focar no positivo. Eu trouxe aqui 3 sugestões de livro aqui sobre foco, olha. Maravilhoso, o poder do foco no positivo, isso aqui trabalha muito a questão da forma como você reage aos acontecimentos, da forma como você se comporta perante a vida, o projeto que você vai fazer, tudo você precisa ter o foco no positivo. Aqui não é o oba-oba, não. É a pessoa estar consciente do que está fazendo, do que está recebendo, do que é agradecido na vida. Aqui foi da Sociedade Internacional do Mindset, né? É um livro coletivo, que eu digo assim, coprodutores escreveram o livro, conjuntamente com o Edson Burger, e é maravilhoso, cheio de histórias inspiradoras, focada no positivo. Outro livro que eu trouxe aqui, que você pode ver, Foco na Prática, é tipo um manual de como treinar seu foco, adquirir foco, do Paulo Vieira. E está aqui o Poder da Ação, que também fala um pouco sobre o foco. Tem um capítulo aqui sobre o foco que eu já falei, a questão de estar focado no passado, no presente ou no futuro, né? Que para nós o importante é estar no futuro, 100%. É aquilo que você falou no início, né, Iris? O Sim. passado, ele é a nossa história. Eu hoje sou quem eu sou graças ao que eu vivi, né? Porém, o problema são as pessoas que querem continuar no passado, vivendo de passado. Então é isso que não pode acontecer. Quando você fala que o foco deve estar no presente, é porque é o agora. Né? A gente viver o agora, saber o que a gente pode mudar agora para beneficiar o nosso eu do futuro. Exatamente. Então é essa questão, né? E quando a gente diz estar presente, é a cabeça e a mente, né? Às vezes a pessoa, quando está no passado, ela está com o corpo presente, aqui no aqui e agora, mas a cabeça e a mente está voltada no que ela viveu, ou de traumas, ou de momentos bons que não vão fazer parte do presente dela. E o futuro, ele gera ansiedade porque a gente não tem esse controle sobre o futuro. A gente deve, sim, se planejar, ter uma visão positiva de futuro, fazer o nosso hoje, ele tem que estar voltado para o futuro mesmo, mas a nossa maior experiência de vida, que deve ser corpo e mente presente, é no aqui, no agora, no que você está fazendo no momento. Às vezes você está bem aqui, está lendo, está na frente da televisão, está estudando, está com o celular na mão. Então, como é que você vai focar? Como é que você quer um resultado positivo? O foco é o responsável pelos resultados positivos. Você pode planejar, ter meta, ter plano de ação, fazer, mas se você fizer uma coisa e outra, abandonar, começar de novo e desistir, e vai lá e começa, igual que eu postei agora dos passarinhos, não foi? A Isabel disse que achou muito engraçado. Aqueles passarinhos na fila, tá lá no meu Instagram, que ele não sabe a fila que ele quer ir, para onde é que ele vai, ele olha para um para outro, não se decide, termina ele no final não resolvendo nada, né? É uma indecisão danada aquilo ali, né, Iris? E uma coisa muito importante a gente ressaltar, Iris, aqui, é que o trabalho do coaching, né? Do nosso trabalho de coaching é justamente isso, ajudar o nosso coachee, que são as pessoas que chegam até nós, a sair do estado atual, que é esse estado, às vezes, de indecisão, de insegurança, de estar vivendo no passado, e alcançar o seu estado desejado, que é alcançar a melhor versão que ele espera para ele. Então, a gente ajuda nesse processo. Essa é a função do coach. Muitas pessoas às vezes não sabem o que um coach faz, né? Então, o nosso foco, a nossa missão é essa: ajudar a pessoa que nos procura a sair do estado atual que ela está ali, às vezes, numa incerteza, numa indecisão, vivendo de passado, vivendo de angústias, de ansiedade, precisando ter um foco para que chegue ao estado desejado, que é o estado que ela quer para ela. Como a sua melhor versão, né? Precisando de um motivo, de estar no aqui e no agora, não é? Encontrar um motivo, né, Isabel? Sim, a Flávia disse que amou o tema de hoje e é convidada. A convidada está de parabéns. Obrigada, Flávia.
Muito obrigada, Alguém tá? disse aqui que foi muito tempo, viveu muito tempo voltado no passado, né? Então deve ter perdido muito tempo de sua vida, né? Quem vive no passado, o presente passa e você não sente, não observa. Então você fica alheia. Muitas vezes é o que está acontecendo no aqui e no agora, né? Gente, agora eu Sim, vou dar as 7 dicas. Posso, Isabela? Você quer falar mais claro. alguma coisa? As Não, 7 claro que dicas, pode. dicas poderosas para vencer a falta de foco. Eu fiz uma pesquisa muito grande, são muitas dicas, mas as principais eu coloquei aqui que eu achei interessante também. É ter objetivo, isso aqui pouco falar, ter objetivo. Defina suas metas. Gente, se nós não temos um objetivo, nós não vamos para lugar nenhum. Nós não vamos ter motivação para trabalhar, nós não vamos ter motivação para nos dedicar, para ser produtivo. Não precisa de um objetivo, de metas, um plano de ação. Então, quando você está vivendo por viver, a vida está lhe levando, fica muito difícil mesmo você estar focado no presente, você está focado em algo que você não gosta no seu trabalho, em algo que você não quer viver nesse relacionamento, que muitas vezes é um relacionamento abusivo, como a gente já falou aqui, né? Então, se você não tem um objetivo, não sabe por que está fazendo aquilo, provavelmente você vai ser uma pessoa insatisfeita, estressada, e vai desanimar e falta foco. Na hora de estar produzindo, você está nas redes sociais buscando algo interessante para preencher sua vida. Então, em primeiro lugar, tenha objetivo na vida. Aí, meu objetivo é passar na OAB, passar no vestibular, é fazer o curso tal, eu me formar, eu ter um relacionamento, eu casar, eu viajar. Então, tem objetivo. Ter qualquer objetivo é melhor do que não ter nenhum objetivo. Tá? Na PNL diz isso, não é, Isabel? Ter um objetivo é melhor do que não ter nenhum objetivo. Primeiro passo. Sim. Segundo passo, concentre-se em uma coisa de cada vez. Eu acho que eu já falei aqui, eu já falei na live da Isabel, que nós fizemos semana atrasada. A questão de ser multitarefas. A pessoa que é multitarefa, ela não é produtiva, ela fica estressada, ela cansa. O que é multitarefa? Fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ela não vai fazer nenhuma bem feita, não vai se dedicar a nenhuma, não vai ter a produtividade que se espera dessa pessoa fazendo tudo, porque ela começa uma, termina, não termina, e começa a outra, depois volta para aquela. Quando termina, o tempo já foi e ela não conseguiu dar conta de nada. Então, concentre-se uma coisa de cada vez. E uma coisa que eu achei interessante aqui, se for uma tarefa muito grande, muito comprida, fragmente ela em pequenas tarefas e vá fazendo por etapa. E uma das coisas mais interessantes que eu achei aqui, que em relação ao foco, que você precisa de vez em quando dar umas pausas. De 40 a 50 minutos ou uma hora, você dá uma pausa de 10 minutos. Mas é aquela pausa consciente, onde você precisa aliviar a sua cabeça, o seu cérebro, porque se você tiver muito atarefada, muito concentrada demais e não consegue render, que isso acontece, que eu sei que acontece também comigo, eu quero muito fazer uma coisa, aí fico insistindo, passo horas e horas naquilo, de repente quando eu saio bem aqui, passo uns 10 minutinhos, quando eu volto com outra cabeça, eu volto com outra capacidade, eu volto mais concentrada. Então, são tarefas programadas de forma objetiva, com a rotina saudável. Não é aquela Sim. pausa que eu vou para as redes sociais, passo 10, 20, 15 minutos, esqueço, depois, quando volta, eu volto sem vontade de trabalhar, não. É algo programado, né? Elimine as distrações. Outra pesquisa que eu fiz, quem adivinha bem quais são as maiores distrações do foco? Alguém tem assim noção, ideia? Quer botar aí no chat? As maiores distrações. Pode ser até as de vocês. A Yasmin Internet. disse internet. Exatamente, as redes sociais. Botaram aqui o quê, seu Danilo? Eu não entendi. É lit...
Não entendi. Gente, as redes sociais ganham disparada de distração de foco. Então, se esse celularzinho bem aqui lhe distrai, desligue ele na hora que você está fazendo um trabalho importante. O que é ter foco? É fazer o trabalho importante que precisa ser feito. Não é fazer o que você quer, não é fazer mais fácil, não. Desligue as notificações e faça, tire tudo que possa distrair, porque tem a distração externa. Esse você quase não tem controle, mas você pode procurar um ambiente mais adequado possível. Mas até a distração interna, que é aquela que eu mesmo procuro, que está na minha cabeça, que eu tenho controle sobre ela, então eu posso muito bem me livrar dessa distração. Outro segundo ponto, que maior distração é a televisão, gente. Ainda é a televisão, um dos maiores focos que atrapalham a concentração da Ah, televisão. a Luísa falou, a internet é maravilhosa se bem Obrigada, Fê. aproveitada. Isso Obrigada. mesmo, Luísa, quando a gente sabe, né, utilizar o meio, utilizar um instrumento, ele é maravilhoso, ele se torna maravilhoso. Mas a gente precisa ter essa consciência de saber utilizar, né? É. Então, outro relaxe a mente. Olha, aquela pessoa que vem com a mente sempre ocupada, sempre a gente fala, às vezes dá agonia na gente, né? Aquela pessoa muito atarefada, que o corpo está atarefado, a mente também está. Então, relaxa a mente. Ah, como é que eu vou relaxar a mente, Iris? Até um simples exercício respiratório, onde você inspira, segura, solta devagar. Se você fizer 10 vezes esse exercício, você está relaxando sua mente. Outra coisa importante para relaxar a mente, meditação. Tá? Que ganha disparada, que é uma forma de você estar colocando os pensamentos no lugar, ou não estar pensando em nada, né? É a meditação. É importante para lhe trazer essa presença de corpo e mente. A meditação é muito importante. Quem puder, faça. Hoje em dia tem aí tem muito lugar que você pode fazer na internet também, você pode pesquisar, tem muito no YouTube, né? Tem muitos direcionamentos sobre meditação, não vou me aprofundar, porque nem eu, nem a Isabel não é nossa área, né, Isabel? Organize o ambiente. Não tem coisa que tire o foco também, como um ambiente bagunçado, uma mesa bagunçada, desordenada, onde você não encontra nada, um guarda-roupa bagunçado, que você leva horas e horas procurando, perdendo tempo procurando o que vestir, não consegue encontrar porque está tudo bagunçado. As mesas de trabalho, então tudo tem que ter uma certa organização. Eu não estou dizendo que é aquela paranoia que tudo tem. Não, quando a gente está trabalhando, realmente, o local que a gente está, ele tende a ficar um pouquinho mais. Mas ali você, de vez em quando, você para, você organiza, bota cada coisa no lugar, porque isso aí confunde muita gente deixa a gente confusa, perdida, sem saber o que fazer direito. Vamos lá para o próximo passo. Meditação é algo maravilhoso, aí, Alisa. Muito bem, Lisa. Priorize o que é importante. Tem gente que diz assim, eu não fiz porque eu não estou afim. Não estou afim. Não está afim não é nenhuma justificativa. Se for para justificar que você não faz algo importante que precisa ser feito. Muitas vezes a gente faz o que não quer fazer, porque a gente sabe que é necessário. Se a gente for deixar o nosso inconsciente escolher, o nosso cérebro, que a gente não tem o controle sobre ele, a não ser que a gente estude a questão do autoconhecimento e também a programação neurolinguística, vai ajudar a gente a estudar o cérebro inconsciente. Ele vai querer sempre sobre água fresca e não fazer nada, porque a função do nosso cérebro é nos proteger. Eu digo a função do homem primitivo, que a gente vem com essas informações, é nos proteger e acumular energia.
Então, jamais, se a gente for deixar o nosso inconsciente ficar no automático, nós nunca vamos fazer nada. Porque quem decide, se for o cérebro, ele vai sempre decidir pela melhor parte, pela recompensa prazerosa imediata, que é ficar na zona de conforto, na sombra e na água fresca. Tá, gente? Então, prioriza o que é importante. Eu tenho que fazer algo que eu não gosto, mas eu preciso fazer. E vou fazer logo. Não vou ficar adiando, botando para depois, porque senão aí entra aí no sabotador grande, que é a procrastinação, né? A falta de foco também, ela leva à procrastinação. Uma pessoa que não consegue se focar, provavelmente é um grande procrastinador. E o outro, pratica exercícios físicos. Aí, Isabel, a importância do exercício físico para equilibrar o corpo e mente. Nós somos um único sistema, corpo e mente. E o que a mente sente, o corpo sente, a mente sente, estão integrados. Então, o exercício físico, ele é importante para arejar a mente, para trazer o hormônio da felicidade, do bem-estar, através do exercício físico. Às vezes você não... Tem gente que anda tanto atrás de remédio, né? Remédio para isso, remédio para aquilo. Só você praticar uma caminhada, praticar uma bicicleta, praticar o exercício também. A Isabel posta muito aí exercício físico, né? Acho que ela acompanha algum personal, né, Isabel? Como você Eu se sente acompanho em relação alguns. à atividade física, Isabel? Ô Iris, eu falo assim, tem um meme, né, no Insta que fala assim, eu te mostro aqui a minha caixa de antidepressivo. Hoje o exercício físico, ele me dá tanto prazer que eu ouso dizer que ele é o meu antidepressivo. Eu não vou me deprimir, justamente porque eu oxigeno o meu corpo, o meu cérebro, fazendo atividade física. A sensação no final, eu posso estar o mais suada, né? Tá ali incomodada com o suor e tudo, mas a sensação no corpo não tem preço, não tem como descrever. É só vivenciando mesmo, sabe? É muito bom. Pois é, então, tem gente que começa a praticar exercício físico e diz, olha, eu não tomo mais remédio nenhum. Eu conheço várias pessoas. Eu não tomo Eu mais não remédio tomo. nenhum, porque o exercício dá conta de muita coisa boa no nosso organismo. É qualidade de vida, é uma necessidade hoje em dia. Seu Denildo está parabenizando aí, as duas mulheres guerreiras, visionárias. Seu Denildo que tem um programa aí na Rádio Opção, né? Papo Positivo, muito bom. Leva sempre essas notícias, essas novidades do coach. Gente, o coach com programação neurolinguística é técnica, das técnicas mais modernas que existe no mundo hoje em dia. Então, não é milagre, não é mágica, é tecnologia cerebral. É a comunicação, né? Eu chamo assim, É Isabel. aprender a usar isso que a gente tem, que foi dado um presente pra gente, que tá aqui dentro, né? Aprender a usar e transformar a nossa vida porque a gente aprendeu a usar ele, né? Ele te dá artifícios de tudo, gente. Eu falo, uma coisa eu sempre tive na minha mente é que ele é tão poderoso que se você repete para você mesma 3 vezes que você não está bem, você não está bem. Ele te coloca para baixo. Da mesma forma que se você estimula ele 3 vezes de forma alegre, positiva, você fica nessa vibração positiva. Então o poder está dentro de você, a gente precisa aprender a usar. A Beth disse que hoje estava desanimada, mas foi muito bom quando terminou o treino dela de hoje. É revigorante o A exercício. Cléa falou aqui também, né? Que exercício físico reduz as dores e o estresse. Com certeza, Cléa. Ela disse, é difícil manter o foco, mas não é impossível. Fácil não é. Ninguém nunca disse que é fácil. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida exige uma certa dose de sacrifício, de disciplina, mas é altamente possível você fazer, manter o foco,
trazendo o foco sempre que pegue o foco, tá trazendo aqui de volta o seu lugar e siga esses 7 passos. Eu vou colocar na descrição da live, vou escrever os 7 passos que eu acho que vai ajudar muita gente. E, Isabel, você pode dizer as suas palavras finais. Eu quero agradecer aqui as pessoas, os meus seguidores, os seguidores da Isabel, porque eu tenho certeza que nós estamos trazendo transformação para vocês. E essas lives, elas estão sempre sendo assim. O que você quer ouvir da gente? Um coach com programação neurolinguística. Que transformação você quer para você? Coloque no direct, coloque abaixo aí nos comentários. Isso é muito importante, porque para nós, o nosso papel é transformar vidas, assim como a nossa foi transformada. É ajudar as pessoas a se desenvolver o seu potencial, as suas habilidades, ter sucesso financeiro na vida pessoal, na vida profissional, na vida amorosa, sentimental, em todas as áreas. Isabel, você pode falar? Sim. O recadinho que eu quero deixar. Olha uma cena aqui para Dona Socorro, que foi minha diretora. O recadinho que eu quero deixar para quem está aqui com a gente e quem vai assistir posteriormente, Iris, é o seguinte: não é que a gente ficou blindado a ter problemas na vida, não. A gente aprendeu a tirar dos problemas o melhor para que a gente traga para nossa vida, né? Então, assim, não vibrar na culpa, não vibrar no desânimo, vibrar assim na aceitação, na alegria, na paz, procurar aumentar a nossa vibração para que a gente possa vivenciar altos e baixos de maneira sempre focado no crescimento, sempre focado na nossa melhor versão. Porque às vezes a pessoa fala assim, então quer dizer que elas não têm problemas mais na vida delas? Problemas existem e existem para todos, né? Dificuldades aparecem para todas as pessoas. A questão é você aprender, através da sua mentalidade de crescimento, que é isso que a gente está focando aqui, a ultrapassar essas dificuldades, a transformar esses desafios em degraus que vai te levar para a sua melhor versão. Então é esse o recadinho que eu quero deixar para vocês hoje. Agradeço imensamente o convite da Iris mais uma vez. Foi maravilhoso estar aqui nessa noite. E quem assistir gravado, né, deixar os comentários lá para a gente ver, né, Iris? Assim, o que achou da live. Exatamente, tudo. Completando o que a Isabel falou, é a forma como a gente encara a situação que vai fazer diferença. E outra coisa, não foque nunca nos problemas. O problema não é um ponto fixo para você parar, não. Você foca na solução, que está acima do problema, o que é maior do que o problema. Então, foque sempre na solução. A vida é assim, é cheia de altos e baixos, mas a gente vai vencendo e se fortalecendo a cada problema que a gente enfrenta, a gente sai dele mais forte, mais confiante, sempre focado no positivo. Porque quando você vibra no positivo, você está na alta vibração. E a questão da alta vibração, da energia, como a gente enfrenta os desafios no dia a dia, isso é muito importante. É o que vai dar a gente aquele ânimo de estar sempre revigorando, sempre com a vontade de estar mais na frente, de vencer, de conquistar nossos objetivos. Então, todo mundo pode. É um recado aqui que eu estou deixando, todo mundo pode. Minhas seguidoras da Isabel e seguidores também, que tem muitos homens aqui. Então, vamos confiar, acreditar, ter foco, trace seus objetivos e acredite e vá em frente. Não se importe com a opinião de ninguém. Siga em frente e cumpra a sua meta, siga seu coração. E muito obrigada, gente. Muito obrigada. Toda sexta-feira eu estarei aqui às 19h19, sempre trazendo temas interessantes para a gente debater, discutir e fazer a transformação através do nosso conhecimento, trazer essa transformação para você. Muito obrigada pela oportunidade. Beijo, boa noite. Oi, Afonso. Boa noite, gente. Muito obrigada.